Bem, muito boa noite a todos. Antes de mais, obrigado pela presença. É sempre um conforto e, sobretudo, um incentivo para os dias que ainda nos faltam para percorrer o Conselho e, certamente, assim o esperamos, para os próximos 4 anos de governação do município da Calheta. De uma forma muito simples, muito objetiva, mas também muito clara, porque as coisas têm que ser assim, sobretudo em política. Dizer-vos porque é que ao longo dos últimos anos a Câmara Municipal tem sido amiga das famílias, das empresas, das instituições, porque é que se tem preocupado em promover o Conselho de forma qualificada, porque é que tem um projeto para o futuro e, sobretudo, dizer-vos a forma como temos encarado isto tudo com muita seriedade. E porque é que as famílias do nosso Conselho têm sido ajudadas? Porque mesmo numa situação que hoje não é a realidade é completamente diferente, desfavorável, conseguimos baixar o IMI das nossas casas. Conseguimos aplicar o IMI familiar, que as pessoas por vezes não reparam, mas vem no RS, para quem tem um filho, para quem tem 2, para quem tem 3, isso também está lá inscrito. E também, mesmo em situação desfavorável, ainda conseguimos aplicar um apoio à natalidade que, no próximo mandato, inclusivamente, vai ser reforçado. Porquê é que também ajudámos instituições? Fizemos. Só no corrente ano, a Câmara Municipal já atribuiu às nossas instituições cerca de €500 mil. Casas de povo, juntas de freguesia, sociedades filharmónicas como esta que está aqui, e foi a todas, sem exceção, do Topo, Santo Antão, Ribeira Seca, Norte Pequeno e Calheta, todas sem exceção foram ajudadas e certamente no futuro muitas outras serão ajudadas, e isso tem sido, sobretudo até nesse tempo de Covid, tem sido um período em que tem sido importante para essas mesmas instituições, sobretudo quando há menos movimento e menos receitas. Mas fomos mais longe do que isso. A Câmara Municipal pagou €8 milhões de dívida. E é hoje uma das câmaras mais saudáveis do ponto de vista financeiro que existe em Portugal, incluindo Açores e Madeira naturalmente. E isso vai-nos dar a possibilidade de olhar para o futuro com outra importância, com outra possibilidade de investimento e sobretudo, para que aqueles que escolhem viver no Concelho da Calheta e que certamente nos visitam, se sintam bem. Também ainda fomos, e isto é muito importante, e às vezes quer-se fazer esquecer este ponto, também fomos, e vamos continuar a ser, amigos das nossas empresas. As nossas empresas são, no seu geral, microempresas, criam emprego, dão ordenados às nossas famílias. E por estes dias, que por vezes é um tempo, nós todos sabemos que é assim, um tempo em que se quer fazer esquecer algumas coisas para abrilhantar outras sem ser verdade, tem-se falado, e eu faço questão de esclarecer esse assunto aqui porque isso é importante, tem-se falado muito numa coisa que se calhar algumas pessoas não têm bem a noção do que é, que são os ajustes diretos. Os ajustes diretos é algo que todas as câmaras municipais têm a possibilidade de fazer até um valor de €150 mil, consultando naturalmente o mercado local, e esse é o nosso entendimento. Temos-lo feito para que uns possam vender cimento, outros possam vender pedra, outros possam vender areia, outros possam dar mão de obra, e temos com isto, outros possam vender gasóleo, outros possam vender gasolina, outros possam vender blocos, e temos-lo feito, e eu vou repetir porque isso é fundamental, para beneficiar todas as nossas microempresas do nosso Concelho. E repito, isto é criação de emprego e é tratar de igual forma todas as instituições. E, portanto, vamos continuar a fazê-lo, porque só assim é que se cria riqueza. Mas mais do que isso, construímos a sede da Junta de Freguesia do Topo, estamos a arranjar o espaço da Pontinha, embelezámos de forma muito significativa a Fazenda de São João e estamos em parceria com a Junta de Freguesia de Santo Antão, neste momento a arranjar a entrada da Fazenda de São João, continuamos a embelezar toda a freguesia, continuamos e também vamos fazer em parceria a arranjar todo o espaço que é ali junto à igreja e todos os seus passeios,
ajudámos as instituições da freguesia, já falei nisso há pouco. Na freguesia de Norte Pequeno, embelezámos de uma forma que eu parece-me digna todo o espaço contíguo e exterior ao cemitério. Estamos neste momento a construir aquilo que nós vamos chamar a Casa do Tempo, na antiga escola, e também onde vai aparecer um espaço, por sugestão do nosso candidato, o Bruno, um espaço dedicado à fisioterapia e a cuidados com as pessoas mais de idade, sabendo nós também uma freguesia com pessoas de muita idade. Na freguesia de Ribeira Seca, recuperámos de uma forma que me parece muito correta todos os muros envolventes da zona residencial da Fagé dos Botes, da Fagé dos Vimes, da Gança. Estamos a fazer um clube de bem-estar ainda aqui nessa freguesia, também um projeto comum com o Sr. Presidente da Junta que está aqui comigo, que vai ser uma zona de excelência para hidroginástica, para sauna. Na freguesia da Calheta recuperamos o cruzeiro, temos o nosso parque de campismo, eu diria, e sinto orgulho nisso, lindíssimo. Todas as pessoas que nos visitam nos felicitam por esse trabalho. Estamos, e também é visível, a requalificar toda a Vila da Calheta, num processo que vai desde o cais até o parque de campismo, ou seja, vamos finalmente virar a Vila da Calheta para o mar, com uma linda avenida que começa junto à escola e que vai até o parque de campismo. Portanto, mesmo num tempo em que a situação financeira da Câmara, e estou a referir apenas alguns aspectos, mesmo num tempo em que a situação financeira da Câmara não era favorável, nós tivemos essa capacidade de fazer e mais, melhorar muito daquilo que eram os nossos equipamentos, implementámos a recolha seletiva no Conselho da Calheta, apetechámos o nosso serviço de proteção civil, com maquinaria que não a tinha. Enfim, há todo um conjunto de trabalho que foi feito sem dinheiro, com esforço, com empenho e com dedicação. Deixem-me também fazer-vos um esclarecimento sobre uma questão política, que é importante para as pessoas escolherem o seu voto. Eu costumo dizer, em tom de brincadeira, que as pessoas das Flores e do Corvo são extremamente inteligentes a votar. E reparem só, pequenas ilhas conseguiram escolher neste momento um secretário regional, que é o secretário do Mar. E creio que a Calheta, e quando digo a Calheta é o Conselho da Calheta, as nossas 5 freguesias, nós também temos que ser inteligentes a votar. E a Calheta vai viver um tempo histórico muito importante, pelo facto da Câmara ter a tal situação económica favorável. Vai viver um tempo histórico muito importante. E assim, o facto de termos aceito o empenho do PSD se juntar ou estarmos numa estratégia, aquilo que eu chamo uma estratégia conjunta de governação para o Conselho da Calheta, é muito simples de explicar. Eu pessoalmente conheço, e trato-o assim porque as coisas são assim, eu conheço o José Manuel Bolieiro, atual Presidente do Governo dos Açores, Senhor Presidente do Governo dos Açores, conheço antes dele ser Presidente de Câmara de Ponta Delgada e, portanto, por consequência, antes de ter se tornado recentemente Presidente do Governo. E aquilo que eu tenho dele é por ser um homem de palavra, coerente e, quando se compromete a fazer uma coisa, fazê-lo ao contrário de outros que se comprometeram connosco e não o fizeram. Mas isso, atenção, isso não invalida de forma alguma que sejamos reivindicativos perante o Governo Regional na pessoa do seu Presidente. E há 2 ou 3 questões que para nós são fundamentais, que é a construção do novo matador no nosso Conselho, num processo no qual a Câmara também esteve envolvida e que inclusivamente comprou um terreno. Isso é uma questão que tem que ser feita e começar a ser feita em breve. É a preservação do emprego na Santa Catarina. É fundamental para o Conselho da Calheta e para a Ilha de São Jorge que se preserve os empregos e que a Santa Catarina continue a funcionar da igual forma. Exigimos, aliás, isso é uma exigência da nossa candidatura. E mais, que toda a Baía da Calheta seja requalificada, no sentido de proteger bens e pessoas, no sentido de criarmos um espaço de recreio náutico e no sentido de se criarem condições para as empresas marítimo-turísticas que felizmente foram aparecendo no nosso concelho e que são fonte de promoção
altamente qualificado do nosso Conselho. E são 3 questões fundamentais. E uma questão estratégica, não do Conselho, mas de ilha, e eu acho que é uma reivindicação conjunta do Presidente da Câmara das Velas e do Presidente da Câmara da Calheta, que é termos melhores transportes aéreos e marítimos. Isso é fundamental para o desenvolvimento da Calheta. Quero também agradecer a todos aqueles que, ano após ano, se foram envolvendo neste projeto. É fundamental fazê-lo, Temos, desta vez, novos candidatos, uns porque já não podem ser mais, outros porque já fizeram o seu processo. Aqui ao meu lado o Durvalino, que ainda é atual Presidente da Junta de Freguesia da Ribeira Seca e que se vai candidatar também ao seu último mandato. Pela Freguesia da Calheta, o Sousa Gabriel Matos, que ali está presente. Pela Freguesia de Santo Antão, a Paula, que aqui está presente. Pela Freguesia do Topo, o Sr. Paulo, que eu creio que não pôde estar presente. E falta-me... Norte Pequeno, pelo Bruno Oliveira. Desculpa, Bruno. São pessoas que foram e que são capazes. Espero que o projeto deles vá avante e, sobretudo, e isto também é importante, já o disse outro dia e vou repetir-me hoje aqui. Há aqui uma coisa estranha nesse ato eleitoral. É estranho, aliás, é extremamente estranho, porque nós, quando queremos ser candidatos, devemos preparar-nos. E, sobretudo, faz impressão que as pessoas passaram 3 anos e 11 meses quase sempre a favor da governação da Câmara e agora, no último mês, lembram-se que já não são a favor da governação da Câmara. Isso é estranho, mas fica à consideração. Obrigado. Mas dizia eu, o que é mesmo estranho é que os orçamentos e os planos de atividade da Câmara, que são sempre aprovados em Assembleia Municipal, foram sempre aprovados por todos os Presidentes de Junta. Pelos Presidentes de Junta independentes e pelos Presidentes de Junta do Partido Socialista. Ou seja, afinal, a Câmara não estava assim tão má para as pessoas aprovarem o seu plano e estarem do lado da Câmara Municipal e do seu Presidente. Portanto, isso também é uma questão. Não quero alongar-me de todo. Creio que estamos em condições de fazer um excelente trabalho nos próximos 4 anos. Creio que todos já entenderam, os que estão aqui presentes e os que não estão aqui presentes, que se fomos capazes de fazer esse caminho com todas essas dificuldades, também seremos capazes de o fazer agora que não existem tantas dificuldades. Aliás, a célebre expressão, tanto dita e tanto repetida, bem, comeu-se os ossos, agora tem a carne. Portanto, a questão não é bem essa, mas a questão é que a nossa seriedade e a nossa competência trouxe-nos até aqui e trouxe-nos essa possibilidade de olhar para a frente. E mais, se hoje se fala em investimentos para a Calheta, esses investimentos têm a ver exatamente com aquilo que se fez, com o trabalho feito durante os últimos 8 anos. Esta é, como sabem, a última vez que me posso candidatar a Presidente de Câmara. Tenho feito com outras pessoas, porque isso nunca se faz nada sozinho, com transparência, com trabalho, com rigor, sempre a pensar no nosso Conselho. E vejam só, o Conselho da Calheta é hoje dos conselhos mais procurados dos Açores. Aquilo que nós criámos, por exemplo, a nossa marca, que nós criámos, Calheta, município capital das Fajãs, já está a dar frutos. E, portanto, foi tudo pensado. O simples facto de termos transformado, entenda-se o que eu vou dizer, a Fagé dos Cubos numa das maravilhas de Portugal, também vai dar frutos. Há investimentos, há pessoas interessadas em vir para a Calheta. Há grupos que querem fazer investimentos na Calheta. E, portanto, esse trabalho foi feito. Estamos preparados para fazê-lo nos próximos 4 anos, agora com uma dimensão muito diferente. E reparem só, não é importante uma Câmara Municipal, por exemplo, pagar aos seus fornecedores a pronto. Vejam só, em Portugal, se calhar alguns dos que estão aqui presentes não o sabem,
existem 308 municípios. Nós somos o quarto, em 308, reparem, o quarto município a pagar a mais pronto pagamento a todos os nossos fornecedores. Isto é economia, isto é emprego, isto é riqueza, isto é valorizar a nossa terra. Mesmo por fim. Esse caminho começou com uma ideia minha e do António Aguiar, que depois à qual se juntaram outras pessoas, e que foi feito em bom tempo. Sempre tivemos a nossa linha traçada para o desenvolvimento do Conselho e sempre entendemos que a política, em nenhum tempo, deve ser para vandalizar as pessoas nem as suas famílias. Deve ser sempre para as pessoas que se querem meter na política, porque isso no fundo não é política, isso no fundo é coisa pública. O dinheiro da Câmara não é meu, é nosso. Os carros da Câmara não são meus, são nossos. As estradas do município não são minhas, são nossas. Isso é tudo nosso, isso é um município. Portanto, a gente só estamos a representar. Mas dizia eu, sempre entendemos que a nossa posição em política tinha que ser com respeito pelos outros. Até mesmo quando nos quiseram faltar ao respeito ou quando nos faltam ao respeito. E esta linha, por mais tentativas que o façam, vamos levá-la até ao fim. Aliás, nós e aqueles que estão nas nossas equipas, e é isso que sempre temos conversado. Bem-ajam pela vossa presença. Estou certo que os próximos 4 anos vão ser de muito trabalho, mas vão ser de muita valorização e bem-estar para as nossas pessoas e de muita promoção qualificada, e saibamos todos nós aproveitar esse momento histórico. E assim, só mesmo para terminar, porquê é que é importante estarmos do lado do Governo Regional? Porque, muitas vezes, no Conselho da Calheta não tem desenvolvimento exatamente por isso. E se nós temos essa confiança, essa convicção do senhor que é hoje Presidente do Governo Regional, que é o José Manuel Bolieiro, certamente isso vai traduzir-se em coisas boas para a Calheta e em investimentos. E que seja assim. Eu vou dar agora a palavra ao Durvalino para dizer algumas breves as palavras que ele entender sobre a sua candidatura e sobre este momento. Mais uma vez agradeço, isso é um enorme incentivo vocês estarem aqui connosco e que os próximos 4 anos sejam de realização para todos e para um futuro melhor para quem escolheu viver na Calheta. Muito obrigado.